Quando as pessoas pensam na queda do Império Romano, elas imaginam guerras, legiões em colapso, mas os impérios eles raramente morrem só por ataque externo. Eles primeiro apodrecem por dentro e quase sempre existe uma coisa acontecendo no centro da estrutura, a corrosão do dinheiro. E Roma não caiu num único dia, ela foi se desfazendo e esfarelando por décadas. E uma das engrenagens mais destrutivas desse processo foi a ruína da moeda. Porque quando a moeda perdeu credibilidade, tudo que dependia dela começou a falhar junto. A gente viu salários não acompanhando a desvalorização da moeda, impostos subindo muito, comércio começou a ficar muito complicado e por uma questão de até desconfiança do governo, a população buscou por um fim dessa legitimidade da moeda do governo. E eu quero falar como tudo isso aconteceu e as semelhanças que a gente vê nos dias de hoje com algumas das economias, principalmente americana. Então, durante séculos, a espinha dorsal econômica do Império Romano foi o denário, que era uma moeda de prata e que não era só um meio de troca, mas simbolizava também o poder do império. Ela era aceita em todos os lugares, usada para pagar soldados, para comprar mercadorias, armazenar riquezas. Enfim, ela era um dos pilares de Roma. Só que administrar um império é muito caro. E Roma chegou num ponto em que a conta não fechava. Eram fronteiras muito extensas, guerras constantes, infraestrutura cara, muita burocracia interna, disputas internas também, e uma realidade que a gente conhece bem hoje, que quando o governo precisa gastar mais do que arrecadar, alguém tem que pagar essa diferença. E a cúpula romana, vendo todo esse problema, ela teria que se antecipar para resolver ele. E o império tinha duas escolhas em certo momento, que era acelerar a tributação, o que possivelmente ia gerar muita revolta entre a população, ou colocar em circulação mais dinheiro do que tinha. Como o papel moeda da época era o denário, eles precisariam achar uma forma de imprimir mais denários, cunhar mais denários, porém o custo da prata era alto e eles não tinham prata suficiente para essa expansão monetária. Então houve a ideia de adulterar o dinheiro. Como ninguém sabia exatamente a composição de cada moeda, eles poderiam começar, ao invés de usar prata pura para fabricar esse denário, eles poderiam adicionar alguns outros elementos e baratear a cunhagem dele. No curto prazo, isso funcionou bem, porém isso corroeu o Império Romano no longo prazo, porque essa facilidade não envolvia austeridade e preocupação com gastar de forma responsável o dinheiro. Os imperadores só conseguiram jogar o problema para ser resolvido lá na frente. E no início era usado 95% prata para cunhar essas moedas, com o passar das décadas chegou a 50% de prata, e quando o império já estava em decadência total, tinha menos de 5% de prata em cada moeda. Basicamente, era uma moeda de bronze que tinha uma banhagem em prata. Essa desorganização ela gerou uma procura por outros tipos de troca. Em vários locais dentro do império, preferia-se utilizar escambo do que a moeda em si. A gente vê isso muito acontecendo hoje com o Bitcoin. Vários dos investidores que utilizam o Bitcoin e gostam dele, veem ele como uma forma de fugir dessa desvalorização contínua de impressão desenfreada de dinheiro que os governos fazem. Antigamente acontecia com a moeda física. Hoje, como o mundo é totalmente digital, se tornou muito mais simples fazer essa adulteração. Falando em dólar, se a gente for analisar hoje, existem 22 trilhões de dólares em circulação. E se a gente pegar a dívida americana só, já dá quase o dobro disso. Se a gente somar as dívidas de hipotecas, das dívidas de empresas e de vários outros países, a gente tem uma estimativa de dívidas de 400 trilhões de dólares. Isso significa que 5% do dinheiro em circulação é real, 95% é dívida. Assim como uma moeda de prata era produzida só com 5% de prata. Se a gente levar em consideração os derivativos dentro desse contexto, a gente está falando com certeza na casa de 4 trilhões de dólares, sobre um montante de apenas 22 trilhões em circulação. Então esse sistema já está insustentável por um bom tempo. E quando a confiança no sistema começa a deteriorar, o governo tende a solucionar aumentando a aposta, então imprimindo mais dinheiro. A crise econômica, ela se mistura com uma crise de governança. E é aí que em Roma entra um período que eles chamaram de crise do terceiro século, que foi caótico. Ela sofreu invasões, pragas, guerras internas, imperadores caindo um atrás do outro. Bom, o império era um caos, ninguém conseguia governar. E quando o dinheiro quebra dessa maneira,
A política ela busca adotar uma forma para resolver isso, que é controle. Diocleciano ele publicou um decreto fixando o preço de uma quantidade enorme de bens e serviços com punições enormes caso as pessoas não seguissem. E aí complicou de vez, né? Porque isso piorou ainda mais a situação. A gente tem um caso que aconteceu, por exemplo, na Argentina, quando ela buscou controlar o câmbio e o câmbio paralelo explodiu. Em Roma aconteceu a mesma coisa. Então o mercado negro ganhou força e o comércio oficial ficou travado. Então, como isso não deu certo, eventualmente Roma acabou sendo obrigada a abandonar esses erros e tentou restaurar a confiança no novo padrão monetário. Então entrou Constantino com os sólidos, que era uma moeda feita de ouro e era muito pura. Ela durou muito no Oriente, mas dentro de Roma o dano já estava grande demais para reverter. E esses erros que Roma cometeu durante séculos, né, décadas, eles destruíram a capacidade de sustentar o exército, a logística de alimentos, comércio interno. E a lógica é a mesma, porque o incentivo político continua sendo o mesmo que hoje, financiar o presente e sacrificar o futuro. Em Weimar, na Alemanha, após a Primeira Guerra, a impressão também de marcos para cobrir essas obrigações com a guerra levou a uma hiperinflação que os preços perderam a referência e a sociedade acabou entrando em desespero, principalmente uma sociedade que estava acostumada a viver décadas com juros e inflação de alimentos baixíssimas. Então a gente consegue achar diversos casos semelhantes de irresponsabilidade fiscal se a gente puxar a história e todas têm o mesmo problema, que são os incentivos políticos. Agora, se a gente puxar isso para a realidade atual, a tentação de resolver problemas com expansão monetária e algumas engenharias financeiras nunca funcionou. Acaba sempre empurrando o custo para quem recebe salário e guarda poupança na moeda. Há um texto que eu li que fala um pouco sobre o colapso moderno, que ele não parece um incêndio, mas um vazamento, que ele vai inundando as estruturas e quando vê já não tem mais o que fazer, já está num banhado. Sabendo que a gente está no meio de tudo isso, o que a gente pode fazer para conseguir proteger o nosso dinheiro? Bom, voltando para Roma, para entender o que eles faziam, os comerciantes eles preferiam sempre vender os produtos e receber em ouro ou escambo. Hoje o investidor tem corrido para outros tipos de ativos que ele acredita que seguem e seguram melhor valor do que a moeda. E isso pode ser imóveis, ações, metais, até Bitcoin. E a riqueza, ela tende a buscar ativos que mantêm esse valor quando o dinheiro não tem mais. E aí entra a minha tese de proteção do capital. Porque se os preços estão continuamente subindo, por que eu deveria me proteger agora? Porque proteção não é sobre prever o dia de um colapso desse sistema. É sobre reconhecer a assimetria do momento e a fragilidade do sistema. Roma não acordou um dia e disse agora acabou. Ela entrou num processo que cada solução de curto prazo criava um problema maior para resolver no longo prazo. Até o ponto que o sistema acaba virando refém das próprias escolhas. No mundo atual, a gente tem dívidas massivas, mercados todos interligados. Não vai ter uma hiperinflação, mas uma desalavancagem forçada de todo o dinheiro. E após essa desalavancagem e liquidação em massa, na minha visão, vai ter uma reprecificação brutal dos ativos, dependendo de como o sistema vai intervir para salvar essa economia ou não, né? Então, para mim, proteção é reduzir a sua vulnerabilidade em relação ao sistema. Se toda a tua renda, tua reserva, teus investimentos dependem do mesmo ativo, tá tudo no mesmo país, tudo na mesma moeda, no mesmo ciclo, você tá como se fosse um romano que deixava denário guardado embaixo do colchão achando que aquilo era seguro. Então, para mim, é importante a gente construir uma estrutura em camadas de proteção, onde uma parte é voltado para estabilidade e liquidez para atravessar essa tempestade, outra parte é se proteger contra esses eventos raros e violentos, e uma parte da exposição é uma exposição inteligente para crescimento do longo prazo, que na minha visão, principalmente são os metais e o Bitcoin. A última coisa que eu queria deixar é que, assim, os padrões humanos, eles continuam os mesmos. O que mudam é as formas de expor as narrativas. Então, o que eu quero passar é que eu acho que a pergunta não é se vai acontecer algo. A pergunta é se você está estruturado para atravessar quando isso acontecer. E se a resposta for não, então acredito que o que você precisa urgente é de um plano para blindar o teu patrimônio para qualquer cenário que venha acontecer.
Então eu deixei um formulário aqui abaixo para caso você tenha interesse em conversar comigo para eu entender a tua situação. Bom, no mais é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou deixar outros vídeos relacionados aqui caso você queira continuar se aprofundando nas minhas teses. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Um abraço.